Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje é mais um tutorial usando giz pastel oleoso da Pentel. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo de hoje, esse tutorial que ele é bem simples e fácil. Essa minha caixinha, ela tem 50 cores e eu vou utilizar o papel da Canson gramatura 300, mas vocês podem utilizar um papel com uma gramatura menor, como 200, 180. Eu já separei aqui as 4 cores que eu vou iniciar pintando um kiwi, então eu vou utilizar o preto, esse verde oliva aqui que eu tô mostrando a numeração para vocês, esse verde aqui mais claro e esse tom aqui de um verde bem clarinho mesmo. Vou mostrar aqui agora para vocês as cores, uma por uma, para vocês terem mais certeza das cores que eu vou utilizar para essa pintura. Para pintar esse kiwi, eu vou utilizar apenas essas 4 cores. Eu vou iniciar usando o verde bem claro e eu vou fazer um círculo. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, mas eu vou fazer desse tamanho meio médio, um tamanho mediano para a gente iniciar o nosso kiwi. Então, eu vou fazer esse círculo e logo depois eu vou fazer um bem menorzinho no meio. Em seguida, eu vou puxar vários tracinhos, deixando um espaço de um para o outro no meio, ao redor desse nosso círculo do meio. Em seguida, eu já vou pegar aquele giz, aquele verde oliva mais escuro, para passar todo ao redor desse círculo maior. Depois disso, eu vou pegar o giz mais claro, aquele tom mais limão, e eu vou utilizar ele para passar todo ao redor desse círculo, só ao redor mesmo. Com esse giz, o mais claro, eu já vou passar por cima de todo o nosso kiwi, todo ao redor, para ir mesclando essas cores e dando uma esfumadinha. Em seguida, com esse verde mais escuro, eu vou passar para dar uma reforçada ao redor e novamente vou utilizar o verde limão, esse verde mais claro, para passar por cima e mesclando as cores. Eu vou passar esse verde mais claro ao redor de todo o kiwi. E eu vou utilizar novamente o verde mais escuro para reforçar os tracinhos que eu fiz ao redor do nosso kiwi. Então, eu vou passar o giz por toda essa parte dos tracinhos. Em seguida, eu já vou mesclando as cores usando o verde mais claro, esse que é nesse tom bem claro mesmo, meio parecido com o tom de branco. Para finalizar, eu vou utilizar esse mesmo giz e vou já fechando, diminuindo o nosso furinho, esse buraquinho do meio que vai ficar apenas com essa ponta branca. Tô usando agora aquele giz verde limão para fazer mais tracinhos, para dando uma reforçada. E para finalizar agora de vez, tô usando o giz preto e eu vou fazer várias pontinhas, vários pinguinhos ao redor de todo o nosso kiwi. E esse foi o resultado da nossa primeira fruta. Agora, para nossa segunda fruta, que será uma cereja, eu vou utilizar os mesmos tons de verde da outra pintura e vou utilizar também esse tom aqui mais marrom, esse vermelho e esse begezinho. Vocês podem pausar o vídeo para vocês terem mais certeza e pegar a numeração de cada giz que eu tô utilizando, tá? Aí aqui eu já tô testando as cores para vocês terem uma noção melhor da cartela de cores que eu vou utilizar para essa pintura. Apenas essas 5 cores. Vou iniciar a pintura fazendo as marcações da nossa cereja, para a gente ter mais noção de onde a gente vai pintar. Eu tô usando o giz mais escuro, esse tom mais amarronzado. Eu circulei apenas um lado da nossa cereja e logo em seguida eu já fiz esses 2 tracinhos em cima, deixando um espaço para colocar o caule da nossa cereja e utilizei esse verde oliva. Agora, com o tom de vermelho, eu vou passar bem por cima e eu vou fechar todo ao redor da nossa cereja. Em seguida, eu vou pegar esse giz mais escuro e vou passar por toda essa parte de baixo, vou passar aqui
do lado também, um pouquinho aqui em cima. E já vou fazendo algumas marcações para logo em seguida eu utilizar o giz mais claro. Mas agora eu tô usando esse tom de vermelho para ir mesclando as cores. Em seguida, com o nosso bege bem mais claro, eu vou passar bem por cima e eu vou mesclar totalmente e fechar por completo essa nossa cereja, essa parte aqui de baixo. Com muito cuidado, eu vou passar agora nessa parte de cima. Com aquele giz mais escuro marrom, eu passei por cima do nosso caule, porque essa parte ali é um pouquinho mais escura. Puxei essa folhinha aqui do lado, com o nosso verde mais escuro. Em seguida, usei um pouquinho do verde mais claro para ir mesclando essas duas cores. E para finalizar, vou passar um pouquinho mais de vermelho nessas partes que o giz não pegou muito bem. E por último, os últimos detalhes, estou usando aquele bege bem mais claro para fazer essas marcações mais de luz na nossa pintura. E esse foi o resultado dessa pintura, pessoal. Agora, para a terceira fruta, eu vou utilizar essas cores, eu vou pintar uma melancia. E aí vocês podem pausar para ir pegando a numeração de cada tom. Vou testar cor por cor para vocês verem todas as cores que eu vou utilizar para fazer essa pintura. E para essa pintura eu vou utilizar no total de 7 cores. E eu vou iniciar utilizando o tom mais claro, que é esse tom de bege. Eu já vou fazer as marcações da nossa melancia. Em linhas retas eu fiz o mais reto possível. Eu fiz essa parte de cima, vou fazer nas laterais. Embaixo eu vou fazer um pouquinho mais arredondado. E agora eu tô usando esse mesmo giz, vou fazer esse traço para fazer essa marcação. E já com verde mais claro, eu já vou mesclando essa parte de baixo. E eu vou fazer mais ou menos com essa espessura. E com verde mais escuro, eu vou fazer essa parte aqui já de baixo, passando bem por cima do bege mesmo. Tô usando essa ponta mais fina do giz para ficar numa linha mais retinha. E agora, com o verde mais claro, eu vou passar por cima e mesclar essas duas cores. Então, eu vou passar por toda essa parte do verde. Agora, utilizando o nosso vermelho, eu já vou começar a pintar essa parte aqui do lado, da lateral da nossa melancia. E em seguida, eu já vou fazer essa marcação aqui do outro lado, já passando por cima do nosso bege mesmo. Vou passar esse vermelho. E em seguida, eu já vou utilizar aquele outro tom do nosso vermelho mais escuro e vou passar aqui na lateral da nossa melancia também. Já ajustei ali para ligar essa parte do vermelho com essa parte do verde aqui embaixo. Já tá bem retinho aqui. E usando agora o nosso bege, aquele que eu utilizei para fazer todo o desenho da nossa melancia, eu vou mesclar, vou passar por cima mesmo das cores e vou fazer toda a união e ficou com esse formato, com essa mistura de cores. Agora, para finalizar utilizando o preto, eu vou fazer as sementinhas. No total, eu fiz 7 sementinhas, deixando um espaço de uma para outra, e vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Agora, com o bege, eu passei bem por cima mesmo, de uma forma bem delicada, por cima do preto, para ir dando uma mesclada e dar esse certo volume para nossa pintura. Agora, para finalizar, eu tô usando a cor branca, que eu não coloquei, não mostrei lá no início, né, porque é um branco, não ia pegar no papel, e eu tô fazendo esses pontos de luz na nossa pintura. E essas são as cores, mais o branco que eu utilizei para fazer a nossa melancia. Agora, para nossa quarta fruta, eu vou utilizar esses tons de amarelo, de ocre, de marrom e esse tom de preto para pintar as nossas bananas. Novamente, vocês podem pausar o vídeo e pegar a numeração de cada uma das cores. Como esse meu giz amarelo, ele deu uma sujadinha, lembrando, né, que a gente pode utilizar o papel para limpar o nosso giz, então eu usei um papel higiênico mesmo e passei na pontinha do nosso giz para dar uma limpadinha. Vocês podem fazer isso para não correr o risco de misturar as cores. Então eu já mostrei todas as cores, a nossa cartela de cor como que fica. E agora eu comecei já a iniciar a nossa banana, o desenho, o traço. E vocês podem pausar o vídeo nesse momento para vocês pegarem mais ou menos como é a estrutura dessas duas bananas. E eu fiz todo esse traço utilizando aquele amarelo mais claro. Já usei o marrom para fazer essa parte de cima da ligação das nossas duas bananas. Tô usando o ocre para passar em toda a lateral da nossa banana. E agora, com o amarelo mais claro, eu vou mesclar essas cores e vou passar bem por cima mesmo, mesclando todos esses tons.
Eu fiz também esse pequeno detalhe de marrom aqui embaixo, que fica aquela pontinha da nossa banana, né? E com amarelo bem mais claro mesmo, aquele tom bem mais claro, eu passei por cima de tudo e mesclei todas as cores. Inclusive, passei um pouquinho por cima também desse marrom aqui em cima da nossa banana. Pra finalizar, eu tô usando aquele tom mais escuro, aquele tom de ocre. Vou passar por cima, ao redor de toda a nossa banana. E vou fazer esses traços também usando essa parte mais, essa parte de baixo do giz, que ela é mais quadrada, para ficar com esses detalhes um pouco mais delicados. Tô usando esse mesmo tom de marrom para fazer as pintinhas, então vou fazer vários tracinhos. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou fazer alguns tons um pouco mais escuros, usando o ocre e o preto, que eu vou usar para fazer esses detalhes tanto em cima como nessa parte de baixo. Para finalizar, vou pegar o amarelo novamente, vou passar por cima, que não tem problema nenhum, para ir mesclando essas cores e ficar mais uniforme. E esse foi o resultado da nossa quarta fruta. Agora a gente vai para nossa quinta fruta e eu vou fazer um mamão. E eu vou utilizar esses tons de amarelo, que são os mesmos que eu utilizei para banana. Esse tom de verde mais clarinho, esse preto e esse tom de laranja. Agora eu vou mostrar a cartela de cores para vocês verem as tonalidades que a gente vai utilizar para fazer essa pintura. Eu vou começar traçando o nosso mamão usando esse amarelo, o amarelo mais claro. Então, eu vou fazer essa forma mais oval. E aqui pra baixo eu vou fazer esse formato bem arredondado. Agora, com o nosso tom de verde, eu vou puxar aqui embaixo e vou unir, eu vou fechar com essa parte daqui de baixo mais arredondada. E eu vou unir com essa parte de cima. E aí vai ficar essa curvinha aqui embaixo, que é essa parte de baixo do nosso mamão. Com esse mesmo tom de amarelo, eu vou fazer essa marcação aqui no meio, porque aqui vai ser onde eu vou colocar as sementes. E com ele também eu vou passar por cima desse tom de verde e dar uma mesclada nessas duas cores. E agora eu vou utilizar aquele tom mais escuro de amarelo para fazer essa outra parte do nosso mamão. E como vocês podem ver, eu sujei um pouquinho o papel, porque eu tava, né, a minha mão sujou e acabou sujando quando eu tava pintando a melancia. E não tem problema nenhum, eu vou passar o giz por cima mesmo e vai cobrir por completo. Então eu vou passar nessa parte, esse giz escuro, e agora eu passei um pouquinho o claro novamente para mesclar as cores. Agora eu já tô com esse laranja passando por toda essa parte aqui de baixo, e novamente eu vou pegar o amarelo mais claro e passar por cima e mesclar as cores. E eu vou repetindo esse processo até finalizar toda essa parte do nosso mamão. Agora eu vou pegar o laranja novamente para fazer uma marcação, dar uma ajustada nessa parte aqui de baixo. Vou pegar o amarelo agora e vou pintar toda essa parte. Eu deixei só um espacinho em branco, só pra lembrar mesmo que eu tenho que colocar sementinhas, como eu já estou colocando as sementinhas do mamão. E eu tô usando a cor preta pra fazer isso, então vou fazer vários pinguinhos, várias bolinhas, bem concentradas mesmo, como é o mamão. E pra finalizar, eu tô usando aquele branco que eu usei pra melancia, pra passar por cima mesmo e dar essa misturada com as cores e ficar essa mistura pra ficar mais natural o nosso mamão. E para finalizar, passei um pouquinho de laranja aqui nessa parte para dar uma separada, né, da parte de baixo verde e essa parte de cima. Vou usar o verde novamente para passar essa parte aqui de baixo, passando ao redor de toda essa parte aqui. E esse foi o resultado da nossa quinta fruta. Agora, para pintar o nosso morango, dá uma pausada aí no vídeo para pegar a numeração das cores. E eu vou utilizar esses tons de vermelho, esses de verde, amarelo e esse branco também. Como vocês podem ver, é um vermelho bem vibrante, esse tom aqui mais de magenta, bem mais escuro. E eu vou iniciar a pintura usando o vermelho, então eu vou fazer toda essa parte aqui meio oval e pontudinha nessa parte de baixo, que é como o morango ele é. E eu vou usar esse verde mais escuro para fazer as folhinhas aqui em cima. Então eu deixei esse espaço aqui no meio e puxei essa folhinha aqui no meio. Já tô puxando as das laterais. E eu vou deixar esse espaço aqui no meio para fazer um risquinho que vai ser o caule da nossa fruta.
E agora, com esse tom de vermelho mais escuro, eu vou passar por toda essa parte aqui das laterais do morango. Vou pegar o vermelho vibrante e passar por cima mesmo desse tom mais escuro. E vou fechar toda essa parte da lateral, vou fechar tudinho e vou fechar o meio também. E agora, com o nosso verde, aquele verde mais claro, eu vou passar por cima de toda essa parte, de todas as folhinhas, eu vou pintar todas elas com muito cuidado. Para finalizar essa parte de cima, eu vou usar um pouquinho de verde escuro. E agora, eu vou dar uma contornada aqui com esse vermelho para dar uma ajustada aqui nas laterais, que não ficou muito bom. E com o nosso amarelo, eu já vou fazer as sementinhas do nosso morango. Eu vou dar um pequeno espaço de um para outro, então vai ficar essas sementinhas aqui bem aleatórias, bem separadas ao redor de todo o nosso morango. Com esse mesmo amarelo, eu vou passar por cima das folhinhas, finalizando agora sim de vez essa parte de cima. Com o branco, eu vou passar ao redor das sementinhas com muito cuidado. Vou passar e tudo bem pegar um pouquinho por cima. Eu tô tentando pegar nessa parte aqui mais de baixo. E para finalizar, eu vou pegar novamente esse vermelho escuro e passar ao redor dessas sementinhas para dar essa textura, para dar esse ar de mais naturalidade para nossa pintura. E assim ficou. Esse foi o resultado dessas 6 frutinhas que eu fiz hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tutorial de hoje. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!